do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Exercícios espirituais preparatórios à consagração total conforme o método de São Luís Grião de Montfort. Primeira semana, conhecimento de si mesma. 13º dia. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor de espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, pela milagrosa conceição do Filho de Deus, pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, no dia do juízo, ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos, para que nos perdoeis, ouvi-nos, para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade, ouvi-nos.
Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos o número dos vossos eleitos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai o vosso Espírito. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha da Santíssima Virgem. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha levada ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos.
Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora, ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto uma estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Como o ser humano ficou com dificuldade de compreender as coisas do céu com o pecado. Como o pecado manchou a nossa alma, prejudicou a nossa inteligência para as coisas espirituais. Jesus estava no barco, estava indo com os discípulos para o outro lado do mar e esqueceram de levar comida. E aí Jesus fala para eles: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí eles pensaram: Jesus está falando isso porque a gente esqueceu do pão. E aí Jesus falou para eles: como assim vocês estão ainda preocupados com o que comer, com o que vão comer, se vocês viram? Vocês não se lembram há pouco tempo que eu peguei 5 pães e alimentei 5.000 homens? Vocês acham realmente que eu não seria capaz de fazer um milagre e dar de comer para vocês, se for necessário? Não estou falando de pão, estou falando do fermento dos fariseus, do ensinamento deles, do que eles acreditavam, da maldade deles, da falsidade, do pecado. E aí, o pecado, nós somos feitos com a inteligência de Deus. Nós somos feitos à imagem perfeita de Deus. Deus é a inteligência, Deus é a sabedoria, Deus é a beleza, Deus é a santidade. E nós não somos iguais a Deus na mesma, digamos assim, na mesma quantidade de beleza, de inteligência dele, mas nós somos uma partícula dele que saímos perfeitos da mão dele, perfeitos. Então essa pequena partícula tinha uma inteligência perfeita, mas o pecado nos prejudicou nossa inteligência, nossa santidade, principalmente para compreender as coisas do céu. Então, que a gente consiga, nesses dias,
nessas meditações, nessa consagração, fugir do pecado, ter horror ao pecado e querer retornar a esse estado de perfeição que Deus nos fez. Meditação do livro Arca de Maria. Nossos maus hábitos. Tudo o que há de mal na história do homem e do mundo é consequência do pecado, segundo o professor Filipe de Aquino. Quando Maria vos sustenta, não caís. Quando vos protege, nada temeis. Quando vos conduz, não vos fatigais. Quando vos é propícia, chegais ao porto da salvação. Há em nossa vida várias consequências ruins advindas do pecado. Possuímos inúmeras enfermidades na inteligência. A dificuldade no entendimento das coisas de Deus, de saber o nosso destino, de aceitarmos a submissão. Então, eu lembrei que Jesus falou no livro da Maria Valtorta que a gente tinha essa capacidade que Deus tem de ver o futuro, que para Deus não existe passado, presente, futuro, Ele vê tudo. E a gente tinha essa capacidade, também nós perdemos essa capacidade de ver o que vai acontecer no futuro. De aceitar o pecado, as consequências ruins do pecado. Não aceitamos a submissão, herdamos a desobediência de Adão e Eva. De sermos dóceis e obedientes ao Senhor e aos seus representantes na terra, porque nós herdamos essa desobediência do pecado original. Infelizmente, com a mente obscurecida, inclinamo-nos para as coisas criadas, tendo-as como finalidade única, esquecendo-nos de Deus, possuindo desse modo um amor excessivo a nós próprios. Somos, enfim, soberbos, orgulhosos e cheios de presunção. Não ouvimos ninguém. Firmamo-nos nas próprias opiniões, querendo impô-las a todos. Como nos corrigiremos? Só tornando-nos humildes é que alcançaremos o verdadeiro caminho, Deus, a verdade suprema. Somos vulneráveis na nossa vontade, pois esta se apresenta muito debilitada no exercício da virtude. O pecado original acendeu nos sentidos as más tendências, concupiscências, levando-nos a contrariar as inspirações da razão e da fé. Os nossos pecados atuais ainda contribuem para alimentá-las ainda mais. Facilmente caímos na desordem das concupiscências e isso dificulta-nos o processo de elevação a Deus. Não podemos nem devemos confiar em nós mesmos para assegurarmos a nossa perseverança, pois somos muito instáveis e facilmente poderemos cair no abismo da condenação eterna. Reconheçamos com humildade as nossas misérias diante de Deus, confessando-nos pecadores e pedindo o socorro da sua misericórdia infinita. Cultivando a vida interior e antepondo o cuidado de nós mesmos a todos os outros, nos ocuparemos com Deus e conosco, aproveitando para despirmos-nos de tudo o que temos de terreno. Com muito cuidado é que amaremos a Deus, aquele que encherá de consolação e alegria a nossa alma. E para cultivar esta vida interior, quem será para nós remédio e modelo? Será Maria Santíssima, aquela que permaneceu sempre forte e fiel, pois ela há de gerar-nos na vida da graça. Foi ela sempre plena de graça, e sua inteligência e vontade voam para Deus. Não considerando a si mesma, foi sempre humilíssima, declarando-se escrava do Senhor. Maria é também o remédio para o nosso orgulho, onde nós, seus escravos, teremos a glória de vencer o demônio e sermos salvos com sua materna ajuda. É a Virgem Santíssima, aquela a quem os santos mais se agarraram e fizeram prenderem-se outros, para que assim pudessem perseverar no bem. Se com esta devoção nos entregarmos plenamente a tão generosa Mãe, confiando-lhe todos os pequenos bens, nela residirá toda a nossa esperança, já que como depositária dos nossos tesouros, Maria há de conservá-los e aumentá-los em merecimentos e virtudes. Bem-aventurados os que vos conhecem, ó Mãe de Deus, porquanto conhecer-vos é a estrada da vida imortal, e celebrar as vossas virtudes é o caminho para a salvação. Santo Afonso Maria de Ligório. Oração. Mãe bendita, damos graças pela iluminação que nos obtendes de Jesus, a fim de que conheçamos sempre mais
e assim nos desprezemos desconfiando de nós mesmos. Quanto orgulho há na nossa vida, quanta fraqueza há na nossa vontade, preparando-nos para darmos-nos todos a vós, Mãezinha. Continuai o vosso trabalho de mostrar aos nossos olhos envergonhados todas as misérias do nosso orgulho e inconfessáveis fraquezas. Dai-nos, Virgem Santíssima, a vossa pureza tão oposta ao pecado. Pecado esse que turba-nos a mente e assim debilita-nos a vontade. Sarai a nossa inteligência e alentai as nossas resoluções de humildade e de perseverança no bem, onde confiaremos unicamente na graça onipotente de Jesus Cristo e no carinho abençoado do vosso amparo tutelar. Amém. Maria, mostrai-nos o caminho da sabedoria e conduze-nos na senda da justiça. Amém. Meditação do Livro do Céu. Acerca do conhecimento de nós mesmos. Esta manhã, o Docíssimo Jesus quis fazer-me tocar com as minhas próprias mãos o meu nada. No momento em que se fez ver, as primeiras palavras que me dirigiu foram: quem sou eu e quem és tu? Nestas duas palavras, vi duas luzes imensas. Numa compreendi a Deus. Na outra, via a imagem, a minha miséria, o meu nada. Via-me não ser outra coisa que uma sombra, como aquele reflexo que faz o sol a iluminar a terra, que depende do sol, e que passando a outros pontos o reflexo termina de existir. Assim minha sombra, isto é, meu ser, depende do místico sol Deus, e que em um simples instante pode desfazer esta sombra. O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu? Não sendo sequer minha, dá horror pensar. Mal cheiroso, putrefata, toda aguçada, e no entanto neste estado tão horrendo estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Oh, como teria estado contente se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos. Depois disso, Jesus me disse: o maior favor que posso fazer a uma alma é fazer-se conhecer a si mesma. O conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas, pois quanto te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem, esta sombra do ser transforma-a em Deus, e disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar, em uma palavra, como morta. Porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesma, senão que cegamente segue as operações do Verbo. Parece-me que a alma que conhece a si mesma lhe acontece como a essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passam de um lugar a outro sem dar um passo por elas mesmas, fazem longas viagens, mas tudo isso em virtude do transporte que as leva. Assim a alma, entrando em Deus, como as pessoas no transporte, faz sublimes voos no caminho da perfeição, mas conhecendo plenamente que não ela, senão em virtude daquele Deus bendito que a leva em si mesmo. Oh, como o Senhor favorece, enriquece, concede as maiores graças à alma que, sabendo que não a si mesma, mas tudo a Ele atribui. Ó alma que se conhece a si mesma, como é afortunada. Então Jesus mostra pra gente claramente. Eu imagino a Luísa deve ter tremido na hora que Jesus falou: quem sou eu e quem és tu? Aí ela diz que nesta palavra ela viu uma luz imensa. Ela via a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a beleza, a pureza, a bondade, o amor, todas as virtudes grandiosíssimas de Deus, a sabedoria, e via o nada, como a gente é nada, 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 e que ainda que somos apenas uma sombra de um sol. Supomos que Jesus fala sempre no sol, Jesus é o sol, Deus é o sol, nós somos apenas uma sombra desse sol, uma sombra desses raios. Nem somos os raios, somos a sombra. E essa sombra pode se apagar em um instante. Basta Deus parar de pensar em você, de te amar, que você morre, desaparece.
E o pior, ela ainda via que ela se via como esse nada que depende de Deus para tudo, e que como ela e como a gente deturpou essa imagem, essa sombra deformou, essa nossa sombra está deformada, porque não somos a imagem de Deus por causa do pecado. Dá horror de pensar, mal cheiroso, putrefato, toda aguçada. E ainda nesse estado horrível que ela se sentia, ela tinha que estar diante de Deus. Isso era, ela queria se esconder. Assim é a alma que eu li esses dias um santo falando das almas do purgatório, que as almas do purgatório preferem pagar a pena do purgatório. Para elas seria mais doloroso se apresentar diante de Deus manchadas, que para elas é menos doloroso o purgatório do que se apresentar diante de Deus com alguma mancha, com algum pecado, com alguma imperfeição, que elas preferem, que elas querem. As almas que vão para o purgatório, elas dizem sim, eu quero, com toda a consciência, para se purificar, para se apresentar diante de Deus. E aí Jesus fala, o maior favor que ele pode fazer para uma pessoa, para uma alma, é que ela toque esse nada, que ela se conheça, que ela saiba que não faz nada sem Deus. Sabendo que ela não faz nenhum bem, nada sem Deus, ela vai pegar na mão de Deus, ela vai entrar no coração dele, porque ela vê que não faz nada sozinha, nada de bom, vai fazer tudo com Deus. Isso é uma graça muito grande, a alma que sabe disso, que tem essa consciência. Eu não faço nada sozinha, não confia em si mesmo. Não confia em si mesmo, tem essa humildade. Caminha junto com ele, sem olhar, sem investigar, sem falar uma palavra, ela anda como morta. Ela sabe, ela vive a vontade de Deus, ela não tem vontade própria. Ela vive a vontade de Deus. Ela sabe que a vontade de Deus Ele é que sabe o que é melhor. Então tudo que acontece, que eu sei que é vontade de Deus, eu não questiono, a alma não questiona, não investiga, não fica discutindo, ela só aceita. E ama andar assim, ama que a vontade de Deus seja feita. Porque ela não confia em si mesma. Aí a Luísa, para ilustrar, ela fala, parece que uma pessoa que está andando, ela fala num transporte, imagina uma pessoa que está fazendo uma viagem de trem. Ela anda em vários lugares nesse trem, mas ela sozinha ela não conseguiria andar nem um pouquinho dessa viagem, mas ela entra no trem, faz longas viagens. É a alma que entra em Deus. E ela anda nesse caminho da perfeição, faz sublimes voos no caminho da perfeição, porque ela entra nesse trem, ela entra em Deus e faz tudo junto com Ele. E ela vai longe. Porque sem o trem, né, a pessoa não conseguiria fazer uma viagem tão longa. Então que a gente peça a Deus neste dia, peça ao Senhor neste dia que nos dê essa graça, que Ele fala que o maior favor que Ele pode fazer é conceder a uma alma que se conheça a si mesma. Então peçamos a Ele nessa meditação, nessas orações de hoje, nas orações de hoje, que nos dê essa graça do conhecimento de si mesmo, que a gente consiga meditar nisso e tocar o nosso nada e reconhecer que Deus é tudo e não confiar em nós mesmos. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.